Vamos lá, então, numa recapitulação para a prova, uma revisão bem legal. Espero que todos possam ver. Só assim vocês terão ideia como resolver uma questão subjetiva, né, contendo esses tópicos aqui, ó. Modificação molecular por latenciação, fármaco, fármaco colinérgico, fármaco adrenérgico, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Olha só, pergunta é: o processo de latenciação de um fármaco envolve a introdução de grupos químicos que modificam suas propriedades farmacocinéticas, aumentando a sua eficácia terapêutica e ou reduzindo os efeitos adversos. Com base nesse conceito, qual das alternativas abaixo descreve uma modificação comumente utilizada para latenciação de fármacos? Então, olha, eu tenho aqui a letra A, introdução de grupos hidrofílicos. Hidrofílicos é o quê? Você que gosta de água, né? Para melhorar a solubilidade. Substituição de grupos funcionais para aumentar a lipofilicidade. Modificação da estrutura do núcleo para reduzir a toxicidade. Introdução de grupos que facilitam a excreção renal. Alteração da estrutura para aumentar a interação com os receptores biológicos. O que você marcaria? Resposta certa. Olha só. Resposta certa: modificação da estrutura do núcleo para reduzir a toxicidade. Olha, modificação da estrutura do núcleo para reduzir a toxicidade. Por que não é a letra A? Na letra A fala a introdução de grupos hidrofílicos. Visa aumentar a solubilidade do fármaco em meio aquoso, facilitando sua absorção. Essa modificação não é frequentemente usada em fármacos que precisam de ser mais solúveis para alcançar a sua boa disponibilidade. Então, ela não é uma modificação que é envolvida a latenciação. Então, se você ler a letra A e marcar a letra A, você vai tornar ele mais solúvel. Mas será que tornando ele mais solúvel, ele vai alcançar boa biodisponibilidade? Né? Então, tem que pensar nessa questão. Não é a letra A. Letra B. Por que não é a letra B? A lipofilicidade está diretamente relacionada à capacidade do fármaco de atravessar membranas celulares e atingir seu local de ação. Então, a lipofilicidade está relacionada com isso. A modificação para aumentar a lipofilicidade pode ser útil para melhorar a penetração no sistema nervoso central, como no caso de fármacos psicotrópicos. Mas, ao mesmo tempo, pode diminuir a solubilidade e aumentar a toxicidade. Essa alternativa pode ser aplicável em alguns casos de latenciação, quando se deseja melhorar a ação do fármaco em ambientes lipofílicos. Só quando os ambientes forem lipofílicos. Nem todo caso precisa de lipofílicos. Pode ser que precise de hidrofílicos. Então, não é uma alternativa considerada correta, né? Por que a letra C? Olha só, alterações na estrutura do núcleo molecular são fundamentais para melhorar a segurança de um fármaco. Isso pode envolver mudança na forma como o fármaco interage com os receptores biológicos ou com os sistemas metabólicos, a fim de reduzir os efeitos adversos. Essa modificação é uma das mais comuns quando se busca uma latenciação eficaz. Tá vendo? Então, quando você pega o núcleo, altera ele, é fundamental. Para quê? Pode melhorar a segurança de um fármaco. Ok? Isso acontece quando mudanças faz com que o fármaco interaja com os receptores biológicos e com o sistema metabólico, tá vendo? Então, a letra C, modificação da estrutura do núcleo para reduzir toxicidade. Ok? É a resposta mais correta. Por que não é a letra D? Aqui na letra D fala introdução de grupos que facilitam a excreção renal.
Grupos que aumentam a excreção renal, como grupos polares, por exemplo, né, para ser solúvel em aquoso, pode ser introduzido para acelerar a eliminação do fármaco. E nem sempre acelerar a eliminação do fármaco é um exemplo de boa efetividade do medicamento, né? Isso pode ser importante em fármacos que têm meia-vida longa, ou que apresentam toxicidade acumulada, mas não é um exemplo típico de latenciação. Beleza? Por que não é a letra E? Alteração na estrutura para aumentar, olha só, alterar a estrutura para aumentar a interação com o cérebro biológico. Isso é um princípio de modificação estrutural que visa melhorar a afinidade do fármaco pelos receptores-alvo, aumentando sua eficácia terapêutica. Embora importante, essa abordagem geralmente é mais associada ao desenvolvimento de fármacos e não processo de latenciação, que é uma modificação, né? Então, esse processo aqui de alteração de estrutura, ela é efetivada quando está desenvolvendo um fármaco e não quando você está querendo modificando o fármaco. Beleza? Então, a questão número 1, então, ficou bem explicadinho, né? 2. Em relação à latenciação de fármacos, qual das alternativas abaixo descreve um efeito desejado ao realizar a modificação da molécula? Bem, aumento da taxa de metabolismo hepático, aumento da seletividade do fármaco para receptor específico, aumento da excreção renal do fármaco, melhora na biodisponibilidade oral, diminuição do efeito terapêutico. Resposta certa. Melhora na biodisponibilidade oral. Então, tá vendo? Qual que descreve melhor o desejo, o efeito? Qual que descreve melhor? Então, letra D. Por que não é a letra A? Bem, olha, a latenciação geralmente busca diminuir a toxicidade e melhora a eficácia, o que envolve a modificação da estrutura para retardar o metabolismo, evitando a degradação precoce do fármaco e prolongando sua ação. Aumento da taxa de metabolismo hepático não seria um efeito desejado em um processo de latenciação, pois isso poderia reduzir a duração da ação do fármaco. Tá vendo? Então, o processo de aumentar a taxa de metabolismo vai diminuir o tempo do fármaco que fica no organismo. Beleza? Por que não é a letra B? Aqui fala aumento da seletividade do fármaco, né? Embora a seletividade do fármaco para seus receptores-alvo seja importante no desenvolvimento de novos medicamentos, a latenciação não foca primariamente em melhora a seletividade, mas sim em melhora farmacocinética do fármaco, como ADM, lembra ADM é? Absorção, distribuição, metabolismo, excreção, e reduzir seus efeitos diversos. Ela não é relacionada, essa alternativa não está relacionada com latenciação, mas sim um desenvolvimento do fármaco, um design do fármaco, beleza? Por que não é a letra C? A latenciação foca em melhorar as propriedades farmacocinéticas, mas não tem como principal objetivo aumentar a excreção renal. No entanto, a modificação de um fármaco para torná-lo mais polar pode facilitar sua eliminação renal. Porém, essa não seria uma consequência direta de latenciação, que tende a se concentrar em reduzir o quê? Efeitos adversos e melhorar a segurança. Ok? Então, olha, letra D, então, é a melhor resposta. Por quê? A melhora da biodisponibilidade oral é um dos principais efeitos desejados ao realizar modificações em um fármaco durante a latenciação. Alterações estruturais que melhoram a absorção e a solubilidade do fármaco podem aumentar sua biodisponibilidade, permitindo que o fármaco atinja níveis terapêuticos adequados no organismo como uma dose menor ou mais concentrada. Beleza? Uma resposta muito boa, né? E por que não é a diminuição do efeito terapêutico? Não seria um objetivo da latenciação, já que o processo visa precisamente melhorar a eficácia do terapêutico e segurança, não reduzir sua atividade. Na diminuição do efeito, não é isso, né? Portanto, essa alternativa não descreve o efeito. Beleza? Então, tá aí uma
Segunda questão sobre latenciação. Terceira, os fármacos colinérgicos podem ser classificados em agonista e antagonista. Qual dos seguintes fármacos é um antagonista colinérgico utilizado no tratamento da braquicardia? Aqui envolve, então, o nome de fármacos, né? Propanolol, atropina, fisostigmina, neostigmina, policarpina. Vocês, quando estão assistindo a aula, eu cito vários medicamentos lá. Já viram, né? Mas nem sempre a gente guarda. Então, eu trouxe aqui algumas questões com os remédios os medicamentos mais citados, né? Sobre latenciação ou efeitos colinérgicos, adrenérgicos. Então, são questões assim que pode cair na prova, mas aí não vou pegar lá um medicamento que você nunca ouviu falar, certo? Resposta certa, atropina. Por que não é o propanolol? Bem, olha, o propanolol é um beta-bloqueador não colinérgico, tá vendo? E não é um fármaco colinérgico. O propanolol não é um fármaco colinérgico. Ele é usado para quê? Para hipertensão, tá vendo? Esse não é um fármaco colinérgico, não atua sobre os receptores colinérgicos. Agora, por que é a atropina? Porque ela é um antagonista colinérgico. A atropina é um antagonista colinérgico, ou antimuscarínico, ou seja, ela bloqueia os efeitos da acetilcolina nos receptores muscarínicos. A atropina é utilizada no tratamento de braquicardia. Bradicardia. Estou falando errado aqui. Pois bloqueia os receptores muscarinos no coração, o que resulta um aumento da frequência cardíaca. Portanto, a atropina é um fármaco correto para essa situação, né? Olha só, ela é o que? Ela é um antagonista, né? Que fala assim, a questão aqui 3 fala sobre antagonista colinérgico. Bradicardia. Eu falei braquicardia, né? Bradicardia. Então, a atropina é o melhor medicamento para uma bradicardia, tá? Aumento da frequência cardíaca. Por que não é a letra C? Fisostigmina. A fisostigmina é um inibidor da acetilcolesterase. Pessoal, a acetilcolesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, a acetilcolina separa, é degradado em acetil e colina, tá? O que significa que aumenta a concentração da acetilcolina, melhorando, se ele é o inibidor, né? Então ele vai aumentar a concentração da acetilcolina, melhorando a resposta colinérgica. Não é um antagonista, mas sim um agonista, beleza? A neostigmina também é um inibidor da acetilcolesterase. Então ela vai aumentar a quantidade de acetilcolina no organismo, certo? Então ela não é um antagonista, sim um agonista. A policarpina é um agonista colinérgico, especificamente muscarínico, mas ela trata de glaucoma e boca seca. Ela não é indicada para tratamento de bradicardia, ok? Então a pilocarpina, eu falei sobre pilocarpina na sala, ok? Ela não é indicada para tratamento de bradicardia. Na 4, de novo, latenciação. E um fármaco visa modificar suas propriedades fisicoquímicas, sem alterar significativamente sua estrutura básica. Qual das alternativas abaixo representa uma modificação molecular que pode ser utilizada para latenciar um fármaco? Em que pode ser usado aqui? Vamos lá, vamos dar a resposta aqui logo. Inserção de grupos metila em locais específicos. Isso aqui até eu disse na sala sobre isso, né? Mas por que não é a letra B, né? Por que não é a letra B? Por que é a letra A, né? Bem, quando você pega, a explicação é a inserção de grupos metil ou metila em locais específicos pode alterar as propriedades da lipofilicidade, quer dizer, vai aumentar a sua interação com locais mais apolares, no caso da gordura, né? Aqui fala, ó, interação dos fármacos com os receptores, sem alterar sua estrutura básica. Essa é uma modificação comum
em latenciação, pois pode afetar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção do medicamento, sem modificar a sua estrutura, certo? Uma resposta muito boa. Não é a letra B, por quê? Aqui fala sobre redução da solubilidade em água, né? Embora a redução em água possa aumentar a absorção de fármacos lipofílicos, essa modificação pode ter efeitos adversos, como diminuir a biodisponibilidade ou aumentar a toxicidade. Além disso, não é uma modificação típica de latenciação, já que o objetivo seria melhor a segurança. O objetivo da latenciação é melhorar a segurança e a eficácia do fármaco, certo? E não comprometer a solubilidade de maneira geral. Não é o objetivo do processo de latenciação, beleza? Não é a letra C, por quê? Porque aumentando a solubilidade de água pode facilitar a excreção renal de um fármaco, mas essa modificação não é típica de latenciação. A latenciação geralmente foca em melhorar a eficácia terapêutica. É o mesmo caso aí da letra B, né? Letra D. Por que não é a letra D? Modificação da estrutura do anel aromático. Modificar a estrutura do anel aromático pode reduzir a afinidade do fármaco pelos receptores, mas isso alteraria significativamente a estrutura básica do fármaco. Latenciação visa o quê? Modificar propriedades fisicoquímicas, né? Efetividade do fármaco, né? Sem aumentar a toxicidade. Então, olha, sem alterar substancialmente a estrutura do fármaco. Essa alternativa, então, não é a resposta boa. Por que não é a letra E? A letra E fala o quê? Peso molecular, para melhorar a distribuição desse DOC. Isso aqui, a letra E é uma simplificação molecular, gente. Então, não é uma latenciação. Latenciação, o que você faz? Você modifica você adiciona ali um certo grupo para melhorar a efetividade do fármaco. E se você alterar o peso, né, vamos supor que você aumenta muito o peso. Será que diminuir peso seria simplificação? Aumentar o peso seria uma adição, né? Alterar o peso molecular pode afetar a distribuição tecidual para onde vai o fármaco. Mas essa modificação pode alterar drasticamente as propriedades farmacocinéticas, quer dizer, a distribuição do fármaco no organismo, indo contra o princípio de latenciação, que busca modificar propriedades sem alterar significativamente a estrutura básica do fármaco. Ok? Pode ter uma questão muito boa, né? A quinta, a pilocarpina é um fármaco utilizado no tratamento de doenças oftálmicas, como glaucoma e tal, né?